muito especial. A partir de agora, gente, no nosso canal Saúde, olha só, o meu entrevistado, inclusive, é muito especial. Eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, o Fabiano de Abreu. Ele está nesse momento aí, passando para a gente também toda essa energia, né, Fabiano? A gente vai conversar com ele já já, mas eu aproveito aqui para falar para você que está nos assistindo que quem vai conversar com a gente sobre a pandemia que impacta inclusive a nossa vida e como lidar com esse desafio de forma proativa, é ele, o psicanalista, filósofo, jornalista, escritor e especialista em estudos da mente humana, o luso-brasileiro Fabiano de Abreu, membro da Mensa, Associação de Pessoas Mais Inteligentes do Mundo, com sede na Inglaterra, o que equivale aí a um QI acima de 180. Gente, ele é membro e sócio do Centro de Pesquisas e Análise Heráclito, com sede em Portugal e unidades no Brasil e na Holanda. E é de lá, de Portugal, da cidade de Castelo de Paiva, que ele fala com a gente ao vivo agora sobre o uso da inteligência emocional para o equilíbrio, claro, e assim a gente controlar essa ansiedade e evitar o pânico. Primeiro eu quero te agradecer, Fabiano, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. A nossa primeira entrevista no canal Saúde nesse novo formato ao vivo. Que responsabilidade a nossa, hein? É, muito grande. Obrigado pelo convite, Carla. Parabéns pelo programa. Gostei muito do cenário. Ficou lindo, né? E eu estou muito feliz de estar com você aqui no nosso programa, de recebê-lo aqui. Que horas são aí em Portugal agora, hein? Agora são 00h15. Meia-noite, gente, olha só, é muito carinho, né, a gente receber direto de Portugal, nesse horário que lá agora é meia-noite, mas ele está aqui para falar com a gente, para conversar com a gente, inclusive nos ensinar e nos ajudar a lidar com esse período que está tão difícil para a humanidade, né? É um período bastante difícil, mas que a gente tem que usar deste período para procurar o equilíbrio. O equilíbrio, ele se consegue através da inteligência emocional, onde não pode deixar a emoção sobressair a razão. E ocupar o seu tempo também com afazeres, eu acho que é muito importante hoje em dia na quarentena. Exatamente. Por exemplo, eu estou fazendo 5 cursos em simultâneo, além do trabalho que eu já faço. Ou seja, eu acordo, faço meu curso, faço meu ginásio, depois eu faço meu trabalho aqui via internet, virtualmente, e à noite eu finalizo outro curso. Ou seja, estou ocupando meu tempo para não pensar nos problemas. E a gente está aprendendo uma nova forma, a vida da gente está completamente diferente, a gente está aprendendo a se adaptar com tudo isso, né, Fabiano? É meio difícil, se a gente for parar para pensar no que está acontecendo, a gente realmente, muitas das vezes, a gente fica até sem equilíbrio mesmo, é difícil tudo isso, mas a gente precisa ocupar a nossa mente, como você deixou bem claro aqui para a gente, né? É tudo a maneira como você lida com a vida. Por exemplo, eu peguei aqui o meu quintal, eu tenho um espacinho e comecei a plantar. Nos finais de semana eu plantei verduras, legumes, algumas coisas. E quando eu vou ao mercado, compro menos coisas hoje. E procuro fazer minha vida bem online. Ou seja, nós temos que buscar maneiras do que está acontecendo hoje e não entrar em pânico. Tudo na vida acaba, tudo tem início, meio e fim. Então isso vai acabar e a gente vai voltar à nossa vida. Pode não ser a mesma vida, será uma vida diferente, com adaptações, mas quem sabe uma vida melhor, porque isso pode ter ensinado muita coisa a muita gente. Com certeza, a gente está aprendendo muito com tudo isso, né? Agora me diz uma coisa, Fabiano, como é que a gente faz para não deixar que a quarentena, ela baixe, por exemplo, a nossa imunidade? Certo. A imunidade a gente tem que se preocupar com a alimentação, isso é primordial, e manter esse equilíbrio emocional para que a ansiedade e o estresse não possa baixar a imunidade. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ativar nossos hormônios do bem-estar, do prazer, ocupar o nosso tempo.
ler bons livros, assistir aquela série que possa te trazer conhecimento. Eu gosto muito de falar que o conhecimento é importante, porque quando você passa a conhecer, você aprende algo, te dá a sensação de prazer por ter aprendido algo. Inclusive, daqui Então, a se pouco... você puder ocupar... Pode falar. Inclusive, daqui a pouco vai ter dicas aqui no nosso programa sobre alimentação, que é uma coisa muito interessante também. E aí eu aproveitei esse ganchinho aí do que você está falando com a gente, que a alimentação ela é importante nesse momento, para convidar todo mundo para daqui a pouco se ligar nas nossas dicas. Na verdade, são novas responsabilidades na nossa vida e como lidar com isso realmente é muito novo para a gente. Sim. Falando da alimentação, por exemplo, eu mudei um pouco minha alimentação, como eu estou mais tempo em casa, então estou procurando alimentos que me dê melhor sensação de bem-estar, de prazer. Eu estou utilizando muito chá. Eu tomo chá de manhã, um de tarde, um antes de dormir. Antes de dormir sempre a camomila que eu tomo, que me deixa mais tranquilo. E não deixo de fazer o meu ginásio, nada tanta coisa assim, porque eu não tenho muito tempo, mas pelo menos os meus 30 minutos de ginástica eu faço lá embaixo. Eu uso uma esteira, eu pego um pezinho, né, para poder manter um pouquinho a boa forma. E, fora isso, tentar fazer esse controle emocional. Na verdade, eu não digo que é tentar fazer, eu acho que não é difícil você fazer esse controle emocional. Eu me dedico muito agora ao meu filho pequeno, por exemplo, passar mais tempo com ele, entendê-lo mais e ele me entender mais também por estar mais tempo com ele. Então, tem algumas nuances, algumas coisas que nós não fazíamos antes devido à correria do cotidiano, que a gente tem que passar a fazer, aproveitar este momento e fazer. Muitas famílias, inclusive, estão vivenciando isso e sabem que isso realmente é uma realidade. Muitas pessoas hoje, elas estão próximos dos seus filhos, elas estão, inclusive, aprendendo muita coisa em casa, a cozinhar, por exemplo. Você gosta de cozinhar? Então, eu estou fazendo isso também. Aqui nós temos um acordo. No dia, segunda a sexta, minha esposa faz a comida. Meus pais estão aqui, meus pais vieram me visitar e depois aconteceu esse problema todo da pandemia, eles não puderam mais voltar, eles ficaram aqui. Então, ela faz a comida no meio da semana e no final de semana sou eu que faço. Só que eu gosto muito de fazer peixe, eu sou especialista em peixes. E aí eu pego, sempre invento uma receita nova. Eu chamo receita do cognitivo. Como eu nunca tive aula de culinária, eu vou pelo cognitivo mesmo e dá certo. Ai, que coisa boa. Agora me fala uma coisa, quais são, assim, as formas de melhorar, por exemplo, essa nossa saúde mental? O que você deixa como uma dica muito especial aí pra gente? Olha, uma coisa muito... Eu vou te falar coisas que eu também utilizo para mim mesmo. A natureza, por exemplo, porque nós temos uma ligação muito forte com a natureza, até porque nós somos a natureza. Nosso corpo é composto por diversos elementos da natureza. Então a gente já tem essa composição da natureza e também a gente tem na nossa memória primitiva, na nossa memória genética, essa coisa com a natureza que já vem dos nossos antepassados, desde nossa evolução, no caso. Então, eu procuro estar sempre ali, seja com a árvore que eu vejo, seja com a minha plantação, com o meu jardim. Às vezes a pessoa não tem um jardim, mas tem aquela árvore na rua que você pode olhar para ela e tentar conversar com ela. Eu não estou falando para conversar falando sozinho, não. Eu digo para conversar, eu buscar nela inspiração. Porque o que é o equilíbrio? O equilíbrio é você meditar, é você... Não é fazer aquela coisa de cruzar, de juntar as pontas dos dedos. Não, não é isso. Quando eu falo em meditar, eu falo em deixar um tempo para si mesmo. Você respira fundo e faça uma autoanálise, um autoconhecimento. E aí começa nesse autoconhecimento a organizar a sua vida. O que está certo, o que está errado, o que você vai ter que fazer agora, o que você já pode projetar para fazer depois. Eu, por exemplo, utilizo muito papel e caneta. Eu anoto as coisas. Uma ótima maneira de você controlar a ansiedade é anotar as coisas. Porque a ansiedade é a incerteza do futuro. Então, se você tem várias coisas na cabeça dessa incerteza e essas coisas elas se unem e formam diversos pensamentos,
você entra num processo de ansiedade a um nível que pode causar o pânico. Então, se você organizar as coisas, anotar os afazeres, hoje eu vou fazer isso, depois eu vou fazer ordem de prioridade, fazer o difícil primeiro e deixar o mais fácil para depois. Então, são várias técnicas que você pode fazer em relação à ansiedade. Os problemas, eles são específicos, a gente tem que entender o grau dele. Com a internet é tão fácil hoje em dia. Por exemplo, se você entra num site de resiliência humanas, eu escrevo para vários sites de notícia, no próprio site que são conveniados a vocês também, o programa que você faz. Então, tudo isso é um mecanismo de conhecimento para que você possa saber lidar com a situação. O que está faltando hoje em dia é as pessoas largarem um pouco a mídia social e se preocupar mais com o conhecimento, para poder utilizar isso para si mesmo. Mídia social eu nem entro direito mais, aquilo ali virou uma pandemia de informações inúteis. Né? Então, eu acho que parte daí. Igual site de notícia, eu filtro o suficiente para o meu conhecimento e filtro os programas bons. Né? Por exemplo, eu vou assistir a Carla, porque a Carla fala de saúde, então eu vou dedicar aquele meu momento para assistir a Carla. E pronto, eu vou absorver conhecimento para utilizar para a minha própria vida. É muito melhor do que eu ficar essa hora na rede social, ouvindo uma porção de gente falar uma porção de coisa, né? Cada um com a sua própria razão. Sem falar que a gente sabe que tem aí a pandemia das fake news, né? As notícias que adoecem muito mais as pessoas e a gente tem realmente que se livrar de tudo isso e absorver apenas coisas boas. Estou feliz demais por você ter participado aqui no nosso programa com a gente, tá, Fabiano? Eu sou sua fã, tá? Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz quando a minha produção me disse que você estaria aqui comigo nessa estreia, nesse formato ao vivo. Eu não tenho palavras para te agradecer, eu sei que já passam de meia-noite e eu sei o quanto que você é uma pessoa, assim, muito ocupada, mas pegou esse seu tempinho aqui para nos dar o prazer dessa entrevista. Muito obrigada, viu? Carla, obrigado. Eu queria dar só mais uma frase sobre uma questão da violência contra a mulher, que eu li um artigo agora que o número aumentou muito, que nunca foi aceitável na história da humanidade a mulher ser agredida. Isso nunca é aceitável em nenhum momento cronológico da humanidade. Mas também é inaceitável a mulher deixar ser agredida. Então, é só um conselho que eu dei, não deixe, faça a denúncia. Quem agride uma vez, não agride somente uma vez. É verdade, obrigado, Carla. Viu? Você falou e disse o que é correto, viu? Muito obrigada, Fabiano de Abreu. Que entrevista maravilhosa é essa, hein, gente? Direto de Portugal, aqui na telinha da TV Meio Norte, na estreia do nosso programa Canal Saúde. É tão bacana a gente poder